Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor Deus, pedimos que o Senhor mais uma vez conceda-nos entendimento da Sua palavra e fé, pois desejamos crer assim como ela é. Dá trabalho para nós, dá trabalho para os naturais, mas é uma ajuda para cada um de nós. É uma luz tremenda. Estamos agradecidos por isto, Pai, por ter um trabalho pela luz da palavra, por sofrer um pouco por causa da revelação. Ajuda-me a ajudar sua igreja. Não posso fazer nada de mim mesmo, mas o Senhor tem grandes coisas feitas por nós e por isso estamos alegres. Alegramos no espírito, na alma, por te amar, por te servir e por conhecer e viver estas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O clamor do Espírito. O Espírito clama, o Espírito intercede, mas para assim fazer ele tem que estar dentro de alguém. Ele intercede dentro de nós. Nós somos o lugar onde o Espírito Santo entra, fala, ouve, vê, caminha, porque ele um dia caminhou no corpo chamado Jesus. Logo no final das eras, ele caminhou num corpo chamado William Branham. E agora, ele caminha no corpo chamado Corpo de Cristo. Que é você, eu, aquele que crê. Aquele que pode dar lugar para o Espírito clamar. Quando o Espírito clama, ele clama intercedendo, ou ele pode clamar corrigindo. É a forma do Espírito clamar, como São Paulo está relatando aqui. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda
as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. E até podemos pedir, mas não sabemos como convém. E quem sabe isto é só o Espírito. E Ele quer dar-nos bênçãos de acordo com Ele mesmo. Ele não quer fazer de nós um Balaão, dar coisas para nós, porque nós forçamos, mas Ele quer nos dar, mesmo nós não sabendo pedir como convém. É por isso que Ele chega e intercede, aí Ele nos dá o que Ele quer, a bênção de acordo com o que Ele quer. E ainda a Bíblia diz que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Só Deus pode fazer isso dentro do ser humano. Deus em mim, interceder. Deus em você, interceder. Ele faz porque Ele tem o seu povo como seu corpo aqui na terra. Vamos continuar estudando uma parte desta mensagem, Coisas que hão de ser, foi pregada em 5 de dezembro de 1965, 20 dias antes da morte do profeta. Parágrafo 68, de onde extraímos esta mensagem. Agora, pare por um momento. Por que nós temos avivamentos? Por que nos ajuntamos? Por que estou eu sempre repreendendo as pessoas? Por que estou falando para vocês, mulheres pentecostais? Pare de usar pinturas, maquilagem e de cortar o seu cabelo e coisas desta maneira. Por que estou dizendo essas coisas? Porque os velhos, antiquados pentecostais não costumavam fazer isso. Eles não costumavam, suas mulheres, cortar o cabelo, usar pinturas e assim por diante. Se pintarem, maquilarem ou maquiarem. A maneira verdadeira da Bíblia não concorda com isto. Você, usando estes shorts e roupas que pertencem ao homem, você sabe que a Bíblia diz que isto é abominação perante Deus? Deuteronômio 22, 5. Mas nós permitimos isto. Por que continua o Espírito Santo clamando? Ele sabe que há algo faltando lá. E é por isso que ele clama. Está faltando santidade, ele clama, se ele estiver dentro. Porque o Espírito não quer viver, ou ele não vive dentro de mim, com sujeira, com imundície. Ele usa a justificação e a santificação para me preparar, para preparar a casa, para ele poder vir e habitar. E é por isso que, no milênio, se você estuda a mensagem do profeta, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, ele vai ensinar isso para você. Que no milênio, a terra estará passando ainda pelo ato de santificação. E Deus mesmo não pode descer e morar nela. No milênio. Por isso Deus não pode descer e morar em mim e em você até na santificação. Ele tem que chegar e queimar toda a impureza. E é o que ele fará depois do milênio, queimar tudo, porque aí vem fogo do céu, queima tudo e começa novos céus e nova terra. Aí ele está aqui. Fora disso, ele não poderá estar aqui nem no milênio. Ele mesmo. Entende? Deus mesmo. Por isso sempre Deus usa quem? Ele usa corpos. O filho de Davi era Deus usando mais um corpo para manifestar ainda este atributo seu. Ele pensou nisso. Ele pensou em ser filho de Davi, como ele pensou em ser filho do homem
Jesus Cristo, ele pensou em ser filho de Deus durante as eras, ele pensou em ser filho do homem no entremeio, nos dias do irmão Branham, e ele tem na sua própria palavra estabelecido dele ser filho de Davi no milênio. Como não pode o próprio Deus descer, porque ainda está na fase da santificação, ele não pode descer para morar. E o milênio ainda é a santificação da terra. Então nós aprendemos isso com o profeta. E não adianta querer pensar diferente, porque é a maneira de Deus tratar aqui embaixo. E ele só pode vir aqui, ele próprio, depois que essa terra for queimada. Ele só pode vir, ele mesmo, o Espírito Santo, habitar em você quando você já for queimado. O Espírito Santo é fogo. Ele vem, queima as impurezas, as imundícies, aí ele pode chegar, entrar e habitar. Fora disto, ele não pode nem habitar em nós. E nós fomos criados para ser templo do Espírito Santo. A Bíblia mostra. E, sendo um templo do Espírito Santo, nós estamos mostrando para as pessoas o que é o Espírito Santo. Quer dizer, se a senhora for uma senhora briguenta, se for uma senhora que não dá certo com ninguém, se você for uma moça que não dá certo com ninguém, se você for um senhor que só vive discutindo com os outros, não dá certo com ninguém, isso daí está provando. É o teste que eu quero que vocês saibam, que não tem o Espírito Santo. Não fique enganado. O povo hoje está iludido. A mulher está iludida. Ela está toda maquiada e dizendo que tem o Espírito Santo. Então ela está dizendo que o Espírito Santo agora para ela facilitou. Que para as mulheres do passado ele não fazia isso, mas que agora, porque é um século moderno, que o Espírito Santo também é moderno. E ele não é. A senhora está enganada. Ele não está aí. Não está, certo? Então, quando o Espírito Santo está em mim e em você, ao invés de matarmos, morremos. Ao invés de brigarmos, sofremos. Isso é o que ele diz. É nisto que você vai aprender de mim, diz o Senhor. Diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É interessante que se nós quisermos ser bravos, e achando assim, eu sou bravo, e comigo tem que ser assim, porque eu sou bravo. É interessante que Deus é dono de tudo e diz, aprendei de mim que sou manso. Então, se eu sou bravo, eu não sou filho dele, porque ele é manso. Meu Deus do céu. Tem coisa que você tem que procurar a natureza do Espírito, para ver se o Espírito Santo está em mim e em você. O Espírito Santo não é encrenqueiro, o Espírito Santo não faz negócio errado, o Espírito Santo não tapeia os outros. Entende? E o Espírito Santo no homem e na mulher é a mesma coisa. Nós expressamos a natureza do Espírito, porque ele está em nós clamando. Amém? Então, se as mulheres que pintavam no passado, até os seus nomes têm significados que não são bons significados para se colocar nos nossos filhos, como colocar um nome de Jezabel numa filha nossa. Quando você já coloca o nome de Isabel, que é bíblico, ela pode dar problema. Agora, se você já coloca um nome nela que tem um significado idólatra, porque ela é filha de sacerdote de On, quer dizer, vem de idolatria, e você coloca o que pode produzir esta Jezabel. O que ela foi lá atrás? O que o espírito do dia trabalhou na Jezabel lá atrás? Pintou seus olhos. Em volta dos olhos, ela pintou, a Bíblia ainda diz que ela pintou em volta dos olhos e saiu para poder ver o profeta Jeú. E perguntou ainda, como vai, filho de Ninsi? Agora, ela tem coragem, pintou em volta dos olhos e fez isso. Vai ver um profeta, o profeta diz, sabe o que você parece? Comida de cães.
A única coisa. Ele destacou o espírito que estava nela. Eu creio que nenhuma cristã deveria ficar usando essa sombra nos olhos, esse colorido nos cílios. Você deveria mudar. Isso tudo vem de Jezabel. E você está expressando o espírito de Jezabel e não o Espírito Santo. E o Espírito Santo está clamando: tira isso. O Espírito clama: tira isso. Tira essa ilusão. Deixe-me perfeito. Deixe-me agir em você na sua cor natural. O Espírito clama: tira esse batom. Tira esse esmalte. É o Espírito. Ah não, o Espírito clama o quê? Hoje o que é que o Espírito clama dentro de um crente moderno? Me diga. O que é que o Espírito pode clamar dentro de um crente moderno? Tem tudo. Ela está de minissaia, ela está de calça esporte, ela está mostrando os seios, ela está mostrando os braços, ela está mostrando tudo. E diz que tem o Espírito. Só que o Espírito dentro dela é mudo, porque não é o Espírito Santo. O Espírito clama. Se o Espírito clama, ele está dizendo: conserte, mude. Eu estou oprimido aqui. Eu vim para te abençoar, para te ajudar. Eu quero morar aqui. Você tem que sentir o Espírito dizendo: limpe. Eu quero morar, e do jeito que você está, eu não posso fazer. Então, o Espírito no meu espírito, isto é, o Espírito Santo no nosso espírito, testifica que somos filhos de Deus, diz a Bíblia, e clama dentro de nós: Abba, Pai. Quer dizer, chama Deus de Pai duas vezes. Abba quer dizer Pai. Pai, Pai. Mas está aqui dentro, Ele está dentro. Se Ele está dentro, é porque eu sou dele. Só que Ele clama para que eu chegue no lugar. Ele está atuando, Ele está limpando, Ele entra, limpa meu corpo, limpa meu espírito e opera vivendo dentro da minha alma. Olha, para Deus poder chegar, vamos fazer um drama aqui. Deus chegar em mim e puxar a cadeira, a poltrona e assentar. Talvez você nem se for um caixotinho de sabão. Puxa assim. E o Espírito Santo assenta, mas Ele terá prazer de assentar num caixotinho de sabão dentro de mim. Não sei se você entende, porque Deus trabalha na simplicidade, do que assentar-se numa grande poltrona do papai. Sabe? Se a coisa não está limpa lá dentro. Se está limpa, não tem como colocar o Senhor melhor aqui, Pai. Mas senta nesse caixotinho, é o que eu tenho. Isto é, senta nesta pequena vida, nesse tipo de vida que tenho vivido. Não consegui melhorar ainda, mas está aqui, tudo é seu. É um caixotinho, mas é seu. É um corpinho, mas é seu. É uma vida, mas te pertence. Senta, puxa, senta, conversa comigo. Aleluia. Agora, quando o Espírito vem para morar, ele não vem para ficar dizendo: tira aquilo ali, tira aquilo ali. Ele faz isso antes da morada. Antes da morada, ele clama dentro do nosso espírito: limpe, porque eu quero morar aí. E é uma casa de Deus, você tem que saber, você é casa de Deus, por isso não é casa de cigarro. Quando você põe tabaco no seu corpo, você está dizendo: eu não quero limpar essa casa, Deus não pode vir morar em mim, porque eu não tenho condição de limpar a casa. Você está puxando sujeira, o seu corpo não precisa de tabaco, não precisa. Já tenho dito isso, e o irmão Branham fala sobre essas coisas. Mas o seu corpo não precisa disso daí, de tabaco, para poder viver. Contudo, você encontra o álcool na alface ou em outras coisas, você encontra e come, e aquilo ali ajuda seu corpo. Mas o seu corpo não precisa de uma gota de tabaco. Não precisa de nada disso daí para poder viver. O seu corpo não precisa. Não tem remédio com tabaco para poder te ajudar. Para poder viver, se você é uma pessoa normal,
normal. Então eu tenho que entender o que o Espírito deseja dentro de mim. Ele clama, e ele clama, já começa a clamar porque eu sou dele. Ele clama para a limpeza do corpo, logo ele clama para a limpeza do Espírito. Ele clama, é Deus em mim. É o Espírito Santo intercedendo por mim, aqui dentro, por limpeza. Aqui ele está intercedendo por limpeza. Como Paulo diz aqui, ele está intercedendo por pedir coisas que nós não sabemos como pedir. Então ele vem e orienta, como ele veio na irmã Hatmuser e orientou a irmã o que pedir. Por que o Espírito Santo não pode nos orientar o que pedir quando nós estamos com a vida aqui sufocada, precisando de dinheiro? A primeira coisa, se o Espírito Santo der a liberdade, peça o que quiser, $1 milhão. É a boca. Então o Espírito Santo fica até quieto perto de nós. Ele não pode falar nada, mas perto do eleito, ele vai preparando o eleito de tal maneira que ele limpa todos os canais do eleito, ele limpa todos os canais que ele pode chegar e dizer para o eleito, pede o que você quiser, e eu vou te dar agora. Pede o que quiser. Porque é gente que não está preocupada com essas coisas naturais. Assim esteve a irmã Hatmuser, preocupada com o céu, preocupada com salvação. E o Espírito Santo clamava dentro dela. E ajudou exatamente naquele pedido que ela queria fazer, mas não sabia o que pedir. Estava com liberdade, mas não sabia o que pedir. Tanta coisa para pedir, mas tinha que pedir a coisa certa. E você sabe que o irmão Brana diz numa outra mensagem, diz assim, o Espírito Santo falou para o irmão Brana, diga para ela pedir o que ela quiser, porque ela disse a palavra correta. Gente, o Espírito Santo, olha, ele está perto até para ouvir a palavra correta que nós falamos. Se não falamos a palavra correta, então ele não pode agir, não pode falar nada. Só move o Espírito Santo quando você diz a palavra correta. Se não tem a palavra correta, não move o Espírito Santo. Você pode ser muito abençoado, a igreja pode ser próspera, o pastor pode ter Cadillacs, não importa. Isso não é bênção. Você diz que isso não é bênção, isso não é bênção, assim como também dar o corpo para ser queimado não é amor, de São Paulo. Dar os bens para o pobre não é amor, de São Paulo. Pode ter o que você quiser, ele diz, não é amor. A questão está na palavra. Quando você fala a palavra que agrada o Espírito Santo. Olha, não tinha pessoa mais feliz que a irmã Hatmuser. Ela falou o que agradou o Espírito Santo. Meu Deus! Qualquer pessoa poderia olhar para ela e dizer, coitadinha da minha irmã, uma velhinha, cansada. O Espírito Santo diria, essa daí é a velha nada. Ela é abençoada, ela é minha filha, ela é minha serva. Alguém podia desdenhar dela na pobreza, onde ela morava, o que ela possuía, mas o Espírito Santo teve o prazer de estar no seu profeta. E quando Deus vai na casa de uma viúva, por que ele não foi em outras casas? Tinha tanto lugar bom. Por que Elias foi enviado à casa da viúva em Sarepta de Sidom? E você vai lá, desce para aquela viúva, porque ela te sustentará. Por quê? Ela te sustentará. Agora o Elias chega lá, só tinha uma faísca de farinha e um pouquinho de azeite. Ela te sustentará. Irmão, Deus te sustenta com nada. Apresenta uma gota para ele, para você ver. Apresenta uma gota de fé. Apresenta uma fé do tamanho do grão de uma mostarda. Apresenta para ele, ele te sustenta. Sustenta a família, sustenta emprego, sustenta a saúde, sustenta a igreja, sustenta o pastor. Apresenta uma gota para ele. Mas dá isso para ele. Deus sabia, eu vou te mandar na casa de uma viúva, mas o que ela tem, ela vai te dar. E o que ela tem? O resto, não tem mais nada. E quando Elias foi enviado na casa dela, ela estava com o último bocado. Não tinha mais nada. Deus mandou Elias na casa dela
quando já havia acabado o alimento. Diz, olha, você vai fazer o bolo. Ela saiu de dentro de casa, diz o profeta, que ela saiu de dentro de casa depois de ter amassado aquele bolinho que cabia na palma da mão. Umas 2 colheres de azeite e farinha, misturou aquilo ali, um bolinho, não é esses bolão que nós fazemos inchado na nossa casa, não. Vamos fazer um bolo, e aquilo até cai em volta da assadeira, né? Que coisa muito bonita. Não, aquilo ali era um bolinho, e a refeição estava demorando porque estava passando para 15 dias. E estava com fome, o menino estava com fome, a mãe estava com fome, e agora ela amassa aquilo, mistura a farinha com o azeite, que é a palavra e o Espírito Santo. Depois de misturado, ajuntou aquilo ali e disse, agora eu vou lá fora, filho, fica quietinho, que eu vou buscar 2 gravetos, 2 paus, porque vamos cruzar, e eu vou assar esse bolinho, e nós vamos comer e morrer. Acabou a esperança. Só tem um punhadinho, o bolo é pequeno, mas acabou a esperança, vamos comer e morrer, porque até aqui fomos prolongando as refeições de 3 dias, 6 dias, e agora com 15 dias, mas agora é o último bolo, vamos comer e vamos morrer. Isto acabou a esperança. E quando ela sai lá fora e pega um cavaco e pega o outro cavaco, um homem chama ela lá do portão, minha senhora, dá um pouco d'água. Está tão difícil, tinha seca por todo lado, o riacho que o profeta estava secou, e ele teve que ir lá na casa da viúva para beber água. Quando ela virou para buscar água, ele disse, traga também para mim um bocado de pão na sua mão. Era o resto que ela tinha. Ela deu uma parada e disse, moço, eu não tenho o que comer, apenas fiz um bolinho, amassei um bolo, um pequeno bolo, e agora vim buscar esses 2 gravetos para poder assar, para comer eu e meu menino. Nós 2 vamos comer e vamos morrer, porque é muito pequenino o bolo. Vamos comer e vamos morrer. Ele diz, mas vai, e faz para mim primeiro. Se você não vê Deus aí, você não vê mais lugar nenhum. Vai e faz para mim primeiro, espera lá. Qualquer natural podia parar, dar uma olhada e dizer, como que esse rapaz disse, faz para mim primeiro? A mulher faz 15 dias que está sem comer, prolongando o dia da morte. E agora ela amassou o bolinho, vai assar para comer. Ela e o menino, aquele bolo, e vão morrer. Agora ele chega e ainda diz, faz para mim primeiro. Mas ela gostou da outra palavra. Vai e faça para mim primeiro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso daí revigorava, porque aquela mulher fazia mais de 3 anos que ela não escutava o assim diz o Senhor. E Deus preparou uma viúva em Israel. Uma! Aí depois nós ficamos procurando igreja cheia, o lar inteiro tem que aceitar Jesus, é muito bom. Isso é maravilhoso. Mas quando Deus foi em Israel, que era uma nação, Ele preparou uma viúva e diz para Elias, vai para a cidade, e Deus não falou para ele onde que a viúva morava. Quantas viúvas havia em Israel? O próprio Jesus falou isso nos dias que Ele estava aqui. Diz quantas viúvas havia em Israel, mas somente a uma. Elias foi enviado. Havia muitas viúvas, mas uma era predestinada para receber o profeta. Há muitas viúvas, mas uma é predestinada para receber a palavra. Você sabe que é viúva? O profeta chegou e disse, não tem cabeça, não tem marido, não tem alguém para dominá-la. Ela é viúva. Isso daí indica para várias pessoas e várias reuniões que dizem, nós não temos nenhum cabeça, não temos nenhum presidente de igreja, não temos nenhum homem para nos dominar,
graças a Deus, são viúvas. Mas o Elias foi enviado a uma. A mensagem é enviada a uma viúva. Deus se apraz desta maneira de visitar o seu povo, porque o Espírito clama, precisa de uma pessoa. Eu preciso de alguém que dedique a Ele. Se você pode dedicar um minuto a Ele, se é esse tempo que nós estamos aqui no tabernáculo, que nós dedicamos a Deus, vamos dedicar fielmente. Talvez você não tenha mais tempo em casa, senão o corre dali para lá e o que eu vou fazer? Eu preciso de ganhar o pão, mas daqui a pouco você tem o horário de culto, você dedica aquilo ali para Deus e Deus te sustenta naqueles demais dias que você não pode fazer quase nada, mas lá no trabalho não tem jeito de ficar sem pensar nele, não tem jeito de ficar sem oração no Espírito. Olha o Espírito intercedendo por você com gemidos inexprimíveis quando nem você intercede. O Espírito intercede dentro de você. Ele testifica com o seu Espírito. Você é filho de Deus. É o Espírito Santo testificando com o meu Espírito, dizendo para mim: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Não importa o que os outros falam, é o Espírito Santo no meu Espírito testificando: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Sabe por quê? Vocês estão numa igreja que corrige, que tem uma mensagem, que mostra para vocês, mulheres, seu lugar, sua posição. Sabe por quê? Vocês estão numa igreja que ouve falar, que hoje é muito difícil uma igreja para corrigir e mostrar. Você não deve cortar o seu cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. 1 Coríntios mostra isso. Você não deve pintar o seu rosto, porque 1 Pedro capítulo 3 mostra que vocês devem ser como as santas mulheres que serviam ao Senhor e que elas não usavam nem essa coiseira no dedo e no pescoço e no braço. Não, ele diz para vocês olhar para ela. Tem Bíblia para isso. Sabe por que vocês ouvem isso, filhas? Isso é o clamor do Espírito. É o clamor do Espírito dizendo: tira essa coisa de fora, põe um adorno por dentro, põe por dentro um adorno. Que Deus possa olhar em você, porque o de fora te adorna. Uma pulseira, eu não sou contra você usar isso daí, é uma necessidade de um relógio, a necessidade de um anel, a necessidade é um anel de formatura, a necessidade de uma aliança para mostrar que somos casados. Isso tudo é correto se usar, mas quando se empeteca de muita coisa, já está mostrando que tipo de espírito está, e o Espírito Santo está gritando dentro da gente: conserta isso, tira essas coisas do seu corpo, deixa eu trabalhar livremente em você, porque aquilo que mostra no seu corpo beleza, atração, e que você gosta de ilusão, isso prova que você ainda está buscando o mundo. Mas busque a mim, busque o Senhor, busque sua palavra. É Deus falando, é o Espírito dentro clamando a cada um de nós. Agora, sabe por quê, filhas? Vocês escutam esse tipo de pregação? É porque Deus ainda quer alguma coisa com vocês. Porque vai chegar o tempo que Ele vai parar de falar. Chega o tempo que Deus guarda silêncio. Teve um tempo que Saul clamou ao Senhor, diz a Bíblia, porém o Senhor não lhe respondeu. Nem por Urim, nem por sonho, nem por profeta. E aí ele foi atrás de uma pitonisa. Aí eles vão em feiticeira. Feiticeira, irmãos. Vocês estão enganados. Feiticeira não é só aquela pessoa que você diz: cuidado, que aquilo ali é feiticeira, ela faz isso, come galinha preta e aquilo, e bebe um litro de cachaça. Não, irmão, não. Feiticeira, a mãe velha das igrejas é chamada de feiticeira. As suas filhas são feiticeiras. E eles não querem a palavra de Deus, porque Deus não fala mais com eles. Quando o batismo em nome de Jesus Cristo não fala mais com eles. Quando um profeta que Deus mandou não fala mais com eles. Quando o cordeiro que saiu do trono não fala mais com eles. Eles procuram uma feiticeira, uma igreja. É uma feiticeira. Saul procurou uma feiticeira, uma médium. E foi lá e ficou sabendo ainda de coisas que Deus tinha proibido. Você não deve consultar os que partem daqui. Saul foi fazer exatamente o que Deus falou. Não! Ele foi fazer,
mas como um homem de Deus. E o profeta ainda diz assim, que naquele tempo o Samuel veio, Samuel voltou, depois de 3 anos de partida da terra, ele ainda voltou, porque estava ainda debaixo de sangue de touros, de bodes, de cordeiros. Ele diz William Branham, mas agora não, agora estão debaixo do sangue de Cristo. Lá ele voltou, e ele voltou como profeta. Ele voltou como profeta, porque a mulher diz, vejo Deus subindo da terra. Aí Saul diz, qual é a forma dele? Me descreve a forma dele, que eu sei quem ele é. Aí ele vem em volta a uma capa, ele diz, é Samuel. Ele já sabia quem era, mas a feiticeira não podia identificar, porque ela não conhecia nada disso, ela falou deuses. Ela não tinha luz suficiente, mas o Saul pôde ver aquilo. E Samuel veio e ainda profetizou e cumpriu. Oh, meu Deus, o homem já tinha morrido fazia 3 anos. Aí os crentes vão lá ler a Bíblia e dizem assim, ó, aquilo ali é Satanás. A Bíblia diz Samuel, você só está enganado. Começa com S também, mas é Samuel. A Bíblia diz Samuel, e quando a Bíblia diz Samuel, é Samuel. Se a Bíblia quisesse dizer Satanás, ela diria Satanás. A Bíblia diz Samuel. Disse para Saul, por que me inquietaste? Sendo que nem Deus te ouve mais. Por que você fez isso? Amanhã, a profecia, amanhã você e seus filhos estarão comigo. Samuel era salvo, Saul foi salvo. E é nisso que o profeta veio e pregou, quando você não te consagras a Deus, Deus te tira da terra. E Saul não consagrou-se a Deus, foi a uma pitonisa, Deus o tirou da terra no outro dia. Diz, amanhã você e seus filhos estarão comigo. E no outro dia, Saul foi para a batalha, e lá na guerra, Saul morreu, Jonatas morreu, e foram estar com Samuel. Era uma profecia. Não pense que ele se perdeu. Não, foi tirar da vida dele o privilégio de viver na terra. Um homem como Saul, um grandalhão, acima dos ombros sobressaía todo Israel, diz a Bíblia. Era um homem bonito. Porque eles não queriam rei feio, por isso não escolheram Davi. Quem escolhe os mais feios é Deus. Aí Deus pegou e escolheu Davi, feio por causa do tamanho. Porque a própria Bíblia diz que ele era um garoto de boa aparência. De boa aparência, mas não tinha tamanho para ele dizer, o que nós vamos fazer com um nanico desse daí lá no trono? Vai ter que levantar muito trono para o povo poder vê-lo. Não, vamos colocar Saul, nós queremos um bonitão lá. Nós queremos, um que tem diploma, nós queremos um filho de Quis. Então vai, coloque ele lá. Aí depois todos ficaram decepcionados quando Deus tinha escolhido. Deus foi lá na casa de Jessé e escolheu o pequeno Davi. É o clamor do Espírito, você tem que entender o que o Espírito quer. O Espírito não quer você uma grande pessoa, uma grande mulher, um grande homem. Não, o Espírito Santo quer você pequeno, quer você simples, quer você humilde, quer você na forma dele pegar e poder te mover. Sabe o que Deus gosta? De pegar assim e falar, Osmar vai, mas a hora que o Osmar ainda está sabendo alguma coisa, o senhor, mas isso aí pode não dar certo, cala a boca, rapaz, eu estou te mandando ir. Se você olhar pela Bíblia, nenhum homem, mesmo ouvindo coisas desagradáveis de Deus, não repeliu Deus. Não repeliu. Ele ouviu coisas desagradáveis de Deus, mas ele não repeliu Deus, ele permaneceu firme. Por isso, quando Moisés parece querer dar um conselho e ter uma palavra melhor do que Deus, quando Deus diz, Moisés, saia da frente desse povo, que eu vou matar todo mundo e começa de novo. Aí Moisés se colocou na brecha e disse, Senhor, o que dirão as nações que o Senhor pegou um povo, tirou do Egito e não conseguindo levar eles no lugar de destino, o Senhor pega e mata eles no meio do caminho? Como que pode um homem falar uma palavra desta? O irmão Branham diz, fiquei quase a vida toda pensando como poderia um homem falar uma coisa dessa para Deus. Depois vi o que era, que ele era um tipo de Cristo. Que ele chegou a dizer, ponha tudo na minha conta, risca o meu nome do seu livro. Se o Senhor vai matar esse povo, aí Jesus veio, quando Deus queria matar todo mundo, ele entrou na frente e disse, não, eu salvo, eu vou.
eu salvo eles. Serve, eu salvo, eu dou minha vida. É isso que Deus em tipo veio trazendo desde o princípio, tudo isso para nós. Nós precisamos entender hoje, pelo amor de Deus, entenda o clamor do Espírito. O homem natural não entende o clamor do Espírito. Eu não vou poder prosseguir muito aqui, mas aqui está o final do parágrafo. Porque continua o Espírito Santo clamando, ele sabe que há algo faltando lá. Devemos estar na completa estatura de Jesus Cristo. Agora as pessoas pensam que a estatura de Cristo é até Laodiceia. Ali é a estatura de Laodiceia, gente. Estatura de Cristo é pedra de coroa. Olha lá onde está Jesus. Pedra de coroa. Estatura de Cristo. A estatura do crente não é laodiceano. Por isso o povo está parado em Laodiceia. A estatura do crente é pedra de coroa. É Cristo a cabeça do crente. É Cristo o que domina o crente. É Cristo o governante do crente. Ele está sobre todos nós. É ali que é a estatura completa de Cristo. Você não chegou lá, eu não cheguei lá, vamos lutando. Vamos lutando, Senhor, eu quero mais do seu Espírito. Eu quero ser aquele crente que o Senhor diz, vai, eu vou. Que o Senhor diz, pare, eu paro. O Senhor diz, caminhe, eu caminho. O Senhor diz, durma, eu durmo. O Senhor diz, trabalhe, eu trabalho. Eu quero ser aquele crente que o Senhor fala e eu escuto a sua voz. Eu quero ser esse tipo de crente que eu escuto o clamor do Espírito. Conserta, Osmar, eu quero mais de você. Eu quero, fala assim para Deus, eu quero ouvir sua voz, dizendo, conserta, eu quero mais. Deus dizendo, eu quero mais de você, eu quero trabalhar com você, eu quero ser, Deus falando, eu quero ser a melhor dona de casa. Deus dizendo, eu quero ser o melhor pai de família com você. Deus dizendo, eu quero ser o melhor pastor, eu quero dar exemplo. Eu quero dar exemplo no diácono, eu quero dar exemplo no tesoureiro. Deus dizendo, eu quero dar exemplo aí na sua vida. Estou clamando, o Espírito clama, eu quero conserto, eu quero vida mudada, eu quero consagração, eu quero transformação, eu estou para buscar vocês. É o que o Espírito clama nessa hora. E como estou vivendo, como você está vivendo? No clamor do Espírito, é Ele dentro. Eu não sei o que pedir, porque se eu for pedir, vou pedir carro. A mulher vai pedir, ela pede geladeira, ela pede jogo de quarto, ela pede jogo de cozinha. E você dá daqui uns meses, daqui uns anos, ela está pedindo outra vez, porque nunca viu um saco sem fundo. Ela vai continuar pedindo, ela não vai parar de pedir essas coisas. Não se encontra talvez uma mulher que está ajoelhada lá na frente, na igreja, no tabernáculo, dizendo, Pai, me encha do Espírito Santo para me despreocupar meu marido, para despreocupar a família. Me encha do Espírito Santo para eu ser uma mulher melhor, uma mãe melhor. Me encha do Espírito Santo. Oh, é tão difícil a gente ver um homem na frente pedindo, Senhor, me encha do Espírito Santo para minha família se despreocupar, porque eu cheio do Espírito Santo, minha mulher crerá em mim, meus filhos crerão em mim. Me encha do Espírito Santo para que eu tenha vergonha. De um rio que corre tranquilo pro mar. Cada folhinha que cai é meu Deus que permite, fazendo com que nele eu sempre acredite e louvo seu nome como Criador. Sobre o leito do rio ele planta a semente, a qual dá o fruto da água corrente, se tornando forte, cheio de amor. Rio da vida, Jesus, vem, eu quero te beber, me aceita como um filho seu, me planta junto ao ribeirão e faz prosperar o seu fruto no meu coração.
a beleza de Deus entre a natureza, o seu amor e a sua grandeza, de um rio que corre tranquilo pro mar. Cada folhinha que cai é meu Deus que permite, fazendo com que nele eu sempre acredite e louve seu nome como Criador. Sobre o leito do rio ele planta a semente, a qual dá o fruto da água corrente, se tornando forte, cheio de amor. Rio da vida, Jesus, vem, eu quero te beber. Me aceita como um filho seu, me planta junto ao ribeirão e faz prosperar o seu fruto no meu coração. E faz prosperar o seu fruto no meu coração.